E aí, pessoal da Vetted, aqui é o Patrick da Vetted. Há uma história circulando pelo universo dos OVNIs, se é que me entendem, sobre um OVNI tão grande que construíram um edifício à sua volta. E, de acordo com o folclore ufológico, Ross Coulthart revelou essa informação lá em 2023. Mas, e um grande porém, recentemente o AJ dos Y-Files participou do podcast de Joe Rogan e foi um episódio simplesmente fenomenal. Vou deixar um link na descrição para a íntegra da entrevista. Mas não é algo que o IJOT disse durante esta entrevista. É algo que o Joe Rogan disse durante esta entrevista sobre aquele OVNI tão grande que me explodiu a cabeça. Vocês estão prestes a descobrir. Então vamos mergulhar. Por favor, cliquem no botão de gostei, Vetters. Isso ajuda muito os vídeos. E claro, se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição. Eu publico vídeos novos sobre o fenômeno OVNI toda semana e estou tentando chegar a 100 mil inscritos antes do fim do ano. Por favor, ajudem-me a fazer isso acontecer, Vetters. Certo, vamos mergulhar nesta toca de coelho. Então, permita-me transportá-lo de volta ao ano de 2023, quando Ross Coulthart participou de um programa de podcast conhecido como Project Unity, apresentado por Jay Anderson, uma pessoa que já esteve aqui no meu próprio podcast. Foi exatamente durante essa conversa que Ross Coulthart trouxe à tona essa notícia bombástica sobre OVNIs, não é mesmo? Então, vamos voltar no tempo e dar uma olhada naquele clipe antes de passarmos para este clipe do Joe Rogan. Vai explodir a sua cabeça. As pessoas, com toda a certeza, vão questionar o que eu estou prestes a lhes dizer. E se algumas dessas coisas forem tão grandes, tão colossais, que simplesmente não possam ser movidas? É o que dizes, Ross? É o que te contaram? É isso mesmo que eu digo. O quão grande é grande? É enorme. Tão enorme que construíram um edifício por cima. Em um país fora dos Estados Unidos da América. Eu sei que isso soa absurdo, e eu sei, oh meu Deus, você já pode ouvi-los agora, os críticos resmungões, que isso seja investigado. Vamos apenas observar o que acontece. Vamos colocar estas alegações à prova perante o Congresso. É muito, muito fácil para as pessoas simplesmente dizerem, não há nenhuma evidência, meu Deus do céu, vamos apenas deixar isso de lado e ignorar completamente. Não, vamos testar isso. Nós nem chegamos lá ainda. Sabe, há muitos supostos especialistas nas redes sociais que dizem não pode ser, logo não é. E esse tem sido o padrão por tantos anos. Não pode ser, logo não é. Imagine se o que o Sr. Grush está dizendo é verdade. Pense nas implicações disso. E imagine-se, como acabei de dar a entender a você, alguns desses objetos não podem ser movidos porque são grandes demais. Olha, isso é bem espantoso. Já disse isso antes? Não, você é o primeiro. Olha, eu sempre guardo alguma coisa para você, Jay. Sempre me guarda um pedacinho. Não, mas falando sério, Ross, isso é uma loucura. Então, alguém te disse, uma fonte confiável, imagino que... Múltiplos, pois é, múltiplos que existem. E o que me diverte, o que me chama a atenção, é que agora, eu tenho notado, está surgindo nas redes sociais uma quantidade enorme de bots de tweet que eu nunca tinha visto antes. E eles estão repetindo essa linha constante, essa linha irritante e constante. Onde está a evidência? E sabe de uma coisa? Não dou a mínima importância ao que dizem, porque o que dizem é completamente irrelevante. Certo, então Ross Coulthart está relatando a Jay Anderson no Project Unity que havia um OVNI de proporções tão gigantescas que construíram um prédio inteiro em volta dele fora dos Estados Unidos. Onde será que isso pode ser? Muitas pessoas têm especulado há anos sobre onde isso se localiza. Honestamente, as discussões têm sido por toda parte, desde a Austrália até a Europa, passando pela América do Sul e o Canadá. Algumas pessoas chegam a afirmar que é nos Estados Unidos, mas o Ross está tentando enganar ao dizer que fica fora dos Estados Unidos, mas na verdade está dentro dos Estados Unidos, não é mesmo? Então a questão é... Não consigo te dizer quantas conversas já tive sobre isso no Discord, nos espaços do X em geral. Então... Quando ouvi este clipe do Joe Rogan e do AJ, eu fiquei tipo, espera, o quê? Porque eles simplesmente passaram batido por essa informação que você está prestes a ouvir sem sequer perder o ritmo. Então, sem mais delongas, vamos assistir a este trecho do Joe Rogan batendo um papo com o AJ sobre um OVNI tão gigantesco que construíram um edifício inteiro ao redor dele. E para ser sincero, a informação que ele revela sobre a localização eu não fazia a menor ideia. Existem umas coisas que a gente fica tipo, mas o que é aquilo? Eu não acho que haja pessoas suficientes interessadas, pra ser sincero. Acho que isso é parte do problema. Bem, eu
Você não acha que é porque em grande parte é descartado? E se você se envolve nisso? Então, se você é uma pessoa normal, não como nós, mas se tem um emprego numa firma de contabilidade, você é uma pessoa muito respeitada, legítima, especialmente antes de 2017, antes do artigo do New York Times, e quer começar a falar sobre sistemas de propulsão gravitacional que o governo escondeu, e há programas de engenharia reversa com OVNIs acidentados, e há um deles que tem apenas uns 200 pés de largura, mas quando se entra nele, é do tamanho de um campo de futebol. Sim, como a Tardes. Tipo, tá, o quê? Sim. Ou o da Coreia, que é tão grande que tiveram que construir um prédio em volta dele, porque não conseguiam movê-lo. Correto. Quero saber o que é aquilo. Eu também. Eu queria que mais pessoas se interessassem nisso. Eu quase me candidataria para presidente só para ter acesso. Só... Se eu concorresse à presidência, a empresa seria um caos, mas todos saberiam tudo sobre OVNIs. Cara, você não tem a menor chance. Ah, sem chance. Vão me matar com certeza. Não acredito que o que dizes é novidade. Sim. Bem, é porque as notícias estão sem graça. Sim, também. Espera, como assim? É na Coreia? Vamos dar uma olhada naquele clipe de novo. Ou o da Coreia, que é tão grande que tiveram que construir um prédio à volta dele, porque não podiam movê-lo. O que é louco é que tanto o AJ quanto o Joe simplesmente passam por isso como se fosse conhecimento comum. Não é conhecimento comum, posso te garantir isso agora mesmo. Na verdade, há muito tempo se especula onde este OVNI está. De novo, eu tive muitas conversas sobre isso. Então, para eles simplesmente soltarem. Sabe, Coreia... primeiro, eles não mencionam Coreia do Norte ou do Sul. Imagino que seja a Coreia do Sul, né? Não, mas eles simplesmente falam isso tão casualmente. E o Aija também está, aprovando, sim, como assim, sim? Não. Quer dizer, é a primeira vez que ouço falar sobre isso, porque eles falam disso como se já estivesse confirmado, como se isso fosse apenas uma parte da história, e não que seja apenas uma das possíveis suposições sobre o paradeiro deste OVNI. Isso faz sentido? Então é isso que é interessante, certo? A forma como o Joe Rogan diz isso. E claramente ele conversa o tempo todo nos bastidores sobre isso. Então acho que alguém o avisou e ele deixou escapar sem querer, não é? Porque ninguém deveria falar sobre isso. O Ross nunca vai revelar onde aquilo está, não é? Mas vejam, eu descobri mais algumas coisas que são bem interessantes enquanto eu me aprofundava nisso, não é? Coisas que... mesmo com tudo o que já cobri, eu não sabia. Bem, acontece que o Ross Coulthard pode não ser a fonte original desta história que está a ser divulgada. Deem uma olhada neste clipe do Dr. Stephen Greer, antes de Ross Coulthard veio a público e falou sobre este OVNI tão grande que construíram um edifício à sua volta. Tinha lidado com uma instalação fora de Seul, Coreia do Sul, onde havia um enorme veículo extraterrestre que eles tinham abatido com, aparentemente, algum tipo de sistema de guerra eletrônica que estava Eles tiveram que escavar uma grande parte da montanha só para conter este objeto, porque era grande demais para ser movido para qualquer outro local e que ainda está lá. A mesma aeronave de que Ross Coulthard está falando, pelo que parece sim, e na verdade parece que Greer está dando mais informações sobre o que aconteceu, certo? Esta nave foi abatida, certo, por humanos, e então eles tiveram que esculpir um pedaço da montanha, certo, para construir por cima dela, e ainda está lá. E eles mencionam a Coreia do Sul, certo? Então esta é a mesma nave? Eu acredito que sim. Então, ao que parece, o Stephen Greer já havia mencionado isso, mas a repercussão foi enorme quando o Ross falou sobre o assunto, que é, de certa forma, bem interessante. E o Ross afirmou ter ouvido essa informação de múltiplas fontes, não é verdade? Será que a fonte do Dr. Greer e a fonte do Ross são, na verdade, a mesma? Isto é lá de 2023, não é? Então, isso é algo bem interessante. E tem mais uma coisa que também é interessante. Eu fui pesquisar na internet e, de fato, encontrei algumas informações de alguém que havia postado em 2023 que acreditava que fosse na Coreia do Sul, e esta é a localização exata que eles forneceram. Vejam só, eu me deparei com esta postagem e ela dizia: eu descobri o edifício que Ross Coulthard mencionou que supostamente abriga um OVNI. Está localizado no exterior, na Coreia do Sul, para ser mais exato. Aqui está uma fotografia do local, com o edifício parecendo ser bastante antigo e enorme. Se de fato houver uma nave lá dentro, é possível que esteja lá há mais de 50 anos, escondida à vista de todos. Sua suposta função é a de uma estação de rádio, mas a presença de guardas militares armados levanta suspeitas.
Para mim, no mínimo, a situação me parece um tanto quanto peculiar, embora eu não consiga afirmar com toda a certeza o que realmente se encontra dentro de uma instalação militar localizada numa montanha, logo ao sul de Seul, na Coreia do Sul. Então, é esse o lugar onde este OVNI estava escondido, certo? Tão grande que construíram, sabe, uma espécie de arranjo em torno disso, mas é circular e tem uma aparência meio de OVNI. Eu não acredito que este seja o lugar certo, mas, sabe, o que é que eu realmente sei? Eles estão mencionando a Coreia do Sul, não é? Mas quando eu assisto a esta outra entrevista que Ross Coulthart deu naquele podcast sobre OVNIs, ele se aprofunda um pouco mais nos detalhes sobre este edifício, o que foi construído ao redor deste OVNI, o que me faz pensar que aquele outro lugar que eu mencionei agora na Coreia do Sul não é o local. Dê uma olhada. Quero-te levar alguns minutos atrás, antes de seguirmos em frente. Você mencionou, e parecia que já estava lendo minha folha de cola aqui, a nave que você mencionou, e isso tem sido um assunto de conversa por meses, foi fora do ZEWA. No chat do Discord deste podcast é muito mais civilizado do que é online. E as pessoas estavam discutindo aquilo genuinamente, ou seja, as pessoas estavam discutindo de forma bem amigável aquele comentário e o debate. E tudo foi conduzido com muita gentileza e você tinha alguns apoiadores, outros um pouco mais frustrados. A questão era por que exatamente você não tem permissão para dizer onde está a nave? E eu me pergunto, isso é para proteger fontes ou o que aconteceria se você viesse hoje neste podcast e dissesse, ok, Andy, a nave está na França. Deixa eu te contar. Não posso te dizer em que país está. Não são os Estados Unidos. Mas o que posso te dizer é que o lugar onde é guardado é usado para outro propósito, que é um propósito louvável. Isso é tão do seu interesse no seu país, no Reino Unido, quanto do meu na Austrália e quanto é nos Estados Unidos. Então, as razões são simples, sabe? É que existem outras utilidades para o local onde este objeto está guardado. E poderíamos ter um cenário tipo invasão da Área 51 se você anunciasse. Cara, eu posso te dizer, amigo, isso seria um pesadelo absoluto. Sabe, é engraçado, quer dizer, sei que muita gente pensa que jornalistas só publicam e não se importam, mas, sabe, eu já estive em situações onde eu conhecia as identidades de agentes de inteligência ativos em países estrangeiros e percebi, Cristo, se eu publicasse isso, eu poderia colocar as vidas deles em risco. Então, há um elemento de proteção de fonte também. Quer dizer, eu não quero que o pessoal dessas instalações se machuque. E poderia criar um incidente internacional. Certo, pessoal. Então vejam, vou colocar links na descrição para todos esses vídeos que mostrei para vocês poderem conferir por si mesmos. Certifiquem-se de ir assistir aquela entrevista completa com o AJ no Joe Rogan e aproveitem porque é incrível, uma das melhores do Joe Rogan e o AJ fez um trabalho excelente. Eu gostei muito, muito mesmo. Então, e se isso for verdade, então, sabe, este mistério foi resolvido por um deslize do Joe Rogan no seu próprio podcast, revelando ao resto de nós na comunidade OVNI que este OVNI tão grande que construíram um edifício à volta dele está localizado na Coreia. Certo. Nos vemos no próximo, Vetters. Lembrem-se, cada dia é um presente, pessoal. Paz!